Bom, gente, para a gente iniciar, eu sou a Kathleen, eu faço parte do time de recrutamento aqui da Mindera, estou indo para 3 meses. Bom, é um prazer trabalhar com esse time. Querendo ou não, a Mindera tem pouco tempo de mercado aqui no Brasil, mas nós temos uma representatividade grande, levando em consideração o nosso pouco tempo, e a nossa intenção é cada vez aumentar esse número aqui, né, no nosso país, que é tão grande. E para incentivo, para motivar e para a fundo de conhecimento mesmo, de auxiliar pessoas que querem, mulheres que querem entrar nesse ramo, nós decidimos, né, fazer esse bate-papo. E é um prazer estar conversando com vocês. Obrigada por disponibilizarem esse tempo. A Carol também, eu acho que vai se apresentar e depois é com vocês. Show. É muito bom a gente estar aqui. A gente sabe que às vezes a gente entra na tecnologia e a gente vê um bando de homem, né? Só homem, a gente se sente um pouco acuada, mas eu acho que cada vez mais esse ambiente também está sendo um ambiente onde as mulheres mostram ao que vieram, né? Estão mostrando ao que vieram, e esse lugar também é para a gente. Então, eu fico muito feliz da Mindera também ter essa consciência e tá promovendo esses talks, né? Aí nos seis países, está todo mundo participando, isso é muito bacana. E aí, eu sou a Carol, né? Eu sou Tech Recruiter aqui também. Eu estou na Mindera vai fazer 2 meses, de 17. Eu tenho 24 anos, né? Estou na área da tecnologia. Como Tech Recruiter vai fazer 2, mas dentro da tecnologia já já eu completo 3. E eu considero que eu me encontrei totalmente. Dentro da área da tecnologia é uma área que eu não quero largar, né? Eu gosto muito de estar estudando, de estar indo atrás do que é, para que serve, o que é que faz, quando junta esse com esse, o que é. Porque eu acho que quando a gente tem que estar trocando uma ideia com quem eu entrevisto, até com vocês, com as pessoas da área, algumas pessoas olham para a gente com um olhar de cima para baixo, sabe? Tipo, eu sei mais que você. E, na verdade, a gente também está aqui, eu estou estudando para conseguir, ao máximo, trocar uma ideia quase que de igual para igual, né? Pelo menos que eu consiga entender o que é que vocês estão falando. Eu posso não saber na prática, se você me botar para codar, para qualquer outra coisa, desenhar uma tela, eu não vou saber, mas eu vou entender mais ou menos o que é que você está fazendo, né? Então, é uma área que me instiga muito a estudar sempre. E aí eu queria abrir também para vocês agora, para a gente se conhecer um pouquinho mais e começar. Bom, eu posso começar me apresentando. Eu sou a Jennifer, estou na área de tecnologia há 9 anos, já estou um tempinho bom aí. Aqui na Mindera estou há 7 meses, sou QA, então gosto bastante de investigar problemas, achar soluções, tentar evitar os problemas também, que é importante. E é isso. Gosto muito da área. Tive meus desafios aí que a gente pode conversar um pouquinho depois. Mas de apresentação é isso. Posso ser a próxima? Eu sou a Jéssica, eu também sou QA, tenho 29 anos, sou formada em Engenharia da Computação, e aqui na Mindera mesmo eu sou nova, faz exatamente um mês que eu estou aqui, e também me encontrei na área de tecnologia. Na verdade, isso está na minha vida, assim, desde que eu sou criança mesmo, sempre fui muito ligada em videogame, em computador, e assim que tive acesso aí a primeira vez à internet, assim, já, né, porque hoje já é assim, já é um mundo à parte, né, a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, então sempre me interessei muito por isso, e foi o que me fez ter certeza que quando eu tivesse que escolher um curso, assim, para fazer uma coisa da vida, eu queria que fosse aí da área de tecnologia. Vou falar então agora. O meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, eu estou há muito tempo, há mais de 10 anos na área da tecnologia. Também acho que aí depende, né, o que a gente fala, que é estar na área de tecnologia. Minha primeira formação na área foi em 2008, quando eu me formei técnica de informática, e depois disso eu fiz faculdade de engenharia elétrica, acabei transferindo para matemática, me formei na matemática, e agora estou fazendo um mestrado que explora redes sociais, então tudo na área de tecnologia há muito tempo. Eu acho que, assim, tecnologia sempre foi uma grande paixão para mim, desde muito novinha. Acho que eu me lembro do meu primeiro computador que eu tive em casa, eu devia ter, assim, 10 anos,
talvez menos, eu era muito novinha mesmo. E eu sempre gostei muito de brincar no DOS, de descobrir quais eram as funções, o que funcionava lá. Então, sempre gostei bastante do back-end, assim, bem dessa área mesmo. Trabalhei um tempo como programadora, mas acabei migrando de área também. Hoje eu trabalho como cientista de dados aqui na Mindera. Eu cheguei aqui faz um mês e alguns dias, então mais ou menos o mesmo tempo aí. E tô curtindo super, espero ficar bastante tempo. E é isso. Bom, meu nome é Rafaela, eu tenho 27 anos, eu sou aqui de São Paulo e eu estou na área desde 2014, 17 anos, um pouquinho mais. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento em back-end, PHP, gosto bastante. Minha relação com tecnologia desde criança também, eu sempre via meus primos, maior parte da minha família, assim, mexendo com tecnologia e tudo mais, e eu sempre falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu não sei o que é. Quando eu era criança, eu não sei o que é, mas eu quero fazer isso. E é isso aí. Estamos aí na área. Show! E aí, por que vocês escolheram essa área, né? O que é que brilhou os olhinhos de vocês para vocês se desafiarem e estarem onde estão hoje? Bom, eu acho que o maior incentivo mesmo foi em casa com os meus pais. Eles sempre esperavam assim que eu escolhesse uma área que eu gostasse, então eles me deixaram livre para escolher e ser o que quiser. E meu pai me apresentou o computador quando era nova, bem parecido com a história da Camila, da Jéssica também, de vocês. E assim, foi de brilhar os olhos, né? Porque criança vendo coisa nova, aquele negócio acendendo luz, apagando, escrevendo coisa na tela que a gente nem entende direito. Então aquilo sempre me brilhou os olhos e eu queria entender como que surgiu aquilo, de onde veio, como que eu faço uma coisa igual àquela, sabe? Então, acho que o maior incentivo foi em casa mesmo, nessa primeira descoberta. E em seguida eu comecei a estudar um pouco. Então, comecei formatando o computador, dando manutenção, né? A gente começa limpando o teclado, assim. E aí eu comecei a evoluir um pouco para a parte de software mesmo. Então, comecei a acessar sites, testar, ver, olha, se eu não fizer isso aqui, o que vai acontecer? Então, aí começou a área de QA para mim, assim, desde muito nova. E foi assim, foi um incentivo dos meus pais e depois eu consegui evoluindo isso a título de curiosidade mesmo, eu comecei a pegar gosto, né? Comecei a fazer o técnico em informática, aprendi tanto a parte de hardware quanto o software, mas no final acabei decidindo pela qualidade mesmo, foi o que mais me atraiu, assim, no fim das contas. Nossa, gente, minha história é muito parecida com a da Jennifer, assim, é isso. A única coisa que é um pouco diferente só, que eu comentaria que meu pai, ele foi da área por muitos anos, depois de ter mais idade, que ele decidiu fazer direito e acabou mudando, mas meu pai, durante toda a minha infância, ele trabalhou com programação e tal, e eu super admirava, super curtia também, e tinha o computador em casa, era um pouco diferente, aí essa é a diferença que eu ia comentar, que eu acho que meus pais não curtiam tanto isso, e é até interessante, talvez, para alguém que esteja assistindo, se for um caso semelhante, meus pais não eram muito fãs que eu era super fã de computação, não, inclusive o computador eu mexia muito no DOS, porque o computador era um ambiente proibido, assim, para mim, meu pai tirava a interface gráfica, só deixava o DOS, e aí eu acabei me interessando pelo DOS, então, sinto muito. E é muito engraçado, porque tinha toda essa expectativa, talvez, de eu seguir uma área de saúde, uma área de humanas, que é muito esperado para muitas mulheres, e eu era uma dessas mulheres a qual era esperado, mas eu achava o mundo da computação um mundo muito interessante e, em algum grau, assim, um pouco difícil, mas talvez a dificuldade era uma das coisas que me chamava atenção também. Então, é como se tudo do mundo mecânico eu conseguisse entender. Eu sempre gostei muito de dispositivos, entender como as coisas funcionavam. E o mundo mecânico é muito visual, você entende como funciona uma alavanca, como funciona. Mas o mundo dentro do computador é uma caixa preta no primeiro momento. Então, eu quis estudar essa parte de fazer o técnico também, mesma vibe, hardware, software. E depois eu fui para a área de engenharia e acabei me apaixonando por matemática e fui para matemática, mas o meu intuito em estudar especificamente engenharia elétrica era entender como funcionava por dentro, saber cada um desses pedacinhos. Então,
não sei, assim, eu acho que foi uma mistura de vou fazer também porque vocês não acham tão legal, e uma mistura de, sei lá, muito desafio e algo que parecia. E eu acho que o fato também de ser um ambiente muito masculino e eu ter essa vontade de, tipo, eu super consigo também, para com isso, sabe? Eu acho que é possível ir. Então, eu E acho que. hoje você pensa, por exemplo, que isso aconteceu de não gostarem muito que você mexesse no computador por você ser mulher ou não? Acho que tem tudo a ver, com certeza, assim, o sonho dos meus pais era que eu fizesse odonto, e assim, ó, ninguém é da família de odonto, eles não fizeram odonto, nada, assim, tipo, então, eu duvido que se eu fosse um cara, se tivesse nascido homem, eles teriam essa vibe de odonto, ninguém pensa assim, nossa, eu queria tanto que meu filho fosse dentista, tipo, não se pensa isso é uma coisa muito que se relega à mulher, sabe, essa coisa Sim. de profissão de cuidado, acho que tem E tudo a como ver. que tá hoje em dia, por exemplo? Passou aí 11 anos que você tá nessa área, isso? Sim. É mais até 14 anos, né? Me formei em 14 anos. 2008 no técnico, então, mas antes, enfim, comecei o técnico em 2006, então, mais de 14. Como é que tá para você hoje em dia? Como que eles te veem, né, na área de programação, na tecnologia, enfim? Ah, sim, hoje é outra coisa, né? Agora eu acho que eles não botavam muita fé que eu fosse até o final, assim, tão longe. Então, hoje que eu tô fazendo um mestrado, que eu tô em outra, enfim, eu trabalho nessa área há muito tempo, hoje em dia eles super respeitam e é muito divertido. Meu pai muitas vezes me pergunta sobre tecnologias novas, porque agora ele trabalha com direito, então ele não tá mais na área, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, hoje em dia eles têm uma certa referência em mim, o que é muito legal. Mas, foi isso. No final deu tudo certo. Resumidamente, tá tudo bem hoje. Que legal, cara, que história legal. Posso agora? A minha história com a tecnologia, como eu falei um pouquinho, né, veio desde a infância, assim, mas na verdade, para a gente em casa, eu acho que para os meus pais, o computador foi a forma que eles encontraram de fazer a gente parar em casa, né? Porque a gente gostava muito de brincar na casa dos vizinhos, daí não tinha hora, era dia, noite, a gente sempre estava por lá. E só que a gente não parava em casa, então eu acho que eles acharam no computador uma forma de ser algo assim que ia nos prender tanto quanto o videogame, né? E hoje eu vejo que sim, me prendeu realmente bastante, mas olhando assim para trás, eu vejo que quando eu tive acesso ao computador, assim, claro que eu comecei ali do básico, do Paint, tendo que formatar computador, porque o meu pai, apesar de ele não falar que queria que eu seguisse para essa área, como ele trabalhava com isso, ele sempre me envolvia. Então, e era assim, formatar o Windows 98 não era igual hoje, que é só clicar em avançar, nada. Ele não sabia, mas ele me mandava fazer e eu tinha que ajudar igual. Então, comecei a me interessar por essa parte de manutenção, apesar de nunca ter feito um curso técnico sobre isso. Quando eu entrei na faculdade, já sabia um pouco sobre. Olhando, né, para trás agora, assim, eu vejo que eu gostava muito de desenvolvimento web e é uma coisa que não sei como até hoje eu consegui chegar num portal que chamava na época Web Tutoriais, que foi onde eu comecei a aprender muito sobre isso. Então, eu fazia layout de blog e eu, na época, eu não sabia o que era layout de blogs. Hoje eu sei que é isso e eu fico pensando como que alguém me incentivou a fazer isso, porque meu pai também não sabia sobre isso. Mas eu era muito curiosa. Eu acho que não tanto sobre dispositivos, né? Mas eu gostava muito de entender como que as coisas eram feitas e quando eu via que alguém tinha feito alguma coisa, eu queria fazer igual. Como que aquilo é feito? Então eu sempre ficava pesquisando. Eu lembro que uma pessoa assim que eu via na época, que hoje é blogueira, né, que trabalhou na época com isso, a Evelyn Regli, ela tinha um portal que chamava Evelyn's Place, que ela também trabalhava com isso, né, com desenvolvimento web, e foi onde eu comecei a aprender. Então, além disso, né, dos tutoriais, eu gostava muito de jogos online. Meu pai, depois de trazer para a nossa cidade, que era uma cidade bem pequena, assim, trazer um provedor de internet, ele abriu uma lan house na época, que era febre, né? Então, eu também trabalhei na lan house e comecei a me interessar muito por jogos, porque eu era responsável por escolher e por ensinar as pessoas, né, que iam frequentar a lan house. Então, comecei a me interessar muito por isso. E aí foi a parte que eu falei que eu era feliz fazendo as coisas na área de tecnologia, né? Então, eu me divertia muito criando layouts e gostava muito de jogar. E, por outro lado, gostava muito de exatas. Então, quando eu fui escolher um curso, eu falei, bom, não quero fazer só
matemática, porque eu não pretendo lecionar nem nada disso, mas eu gostaria muito de fazer alguma coisa que está relacionada com hardware, que meu pai tinha me obrigado a aprender, com um pouco de programação, né, que era a questão de desenvolvimento web, apesar de que hoje eu não, trabalhei com desenvolvimento, mas não mais web. E aí eu optei por engenharia da computação. Confesso que quando eu entrei no curso, assim, eu fui surpreendida, porque eu achava que engenharia da computação ia falar só sobre computador e jogos, e é muito além disso, né? Então a gente fala sobre hardware, sobre software, sobre processos, mas foi algo muito bacana, porque me deu um leque de possibilidades para trabalhar depois, né? Então, apesar de ali na minha infância ele ser algo mais superficial, eu acho que todas essas pequenas coisinhas assim que aconteceram que me fizeram chegar aqui hoje, sabe? Posso fazer um adendo rápido? Desculpa. É uma coisa super rápida. Uma coisa que eu descobri, assim, na vida em relação à matemática, porque quando eu fui fazer engenharia, eu também vi a matemática muito como uma coisa de lecionar e tal. Mas, gente, a matemática é um negócio, assim, muito amplo. Então, dá para fazer muita coisa. Tem muita gente que faz matemática e vai mexer com dados, vai ser programador, tem bastante coisa de programação, bastante matéria de programação, bastante matéria de dados. A gente tem informações assim muito amplas, tem muita gente que vai trabalhar com investimento. Então, eu tinha essa visão, então se alguém estiver assistindo a gente aí e tiver interesse assim nessa área de exatas, eu super. Porque eu me arrependo um pouco de não ter ido direto para matemática. Então, fica a dica, assim, dá uma olhadinha, porque não é só lecionar, tem. Matemática é incrível, sério. É até difícil, pessoal, eu totalmente apaixonada pelo curso, mas é riquíssimo e dá para trabalhar com muita coisa diferente. Conheço colegas que estão trabalhando em todas as áreas possíveis, assim, de pesquisa a banco, então é amplo também, sabe? Vale super a pena. Sim, acho que antes, né, é que hoje as coisas evoluíram bastante, né, como você falou, dá para usar isso em investimento, aqui na nossa área mesmo, na computação, mas antes eu acho que era muito visto mesmo só como essa parte de ser professor, né, não tinha, pelo menos não era tão falado sobre outras áreas, acho que isso até desestimulava um pouco, e é verdade o que você falou, hoje, assim, eu acho que vale a pena mesmo ter um outro olhar. Show, gente. Rafa, é tu. Bom, da minha parte, eu não tive tanto contato assim quando era mais jovem assim com o computador. Eu fiz o meu computador, já tinha, sei lá, meus 15, 16 anos, mas eu sempre via os meus primos mexendo. Eles tinham em casa, eles trabalhavam em parte de manutenção, parte de desenvolvimento, eu sempre achei isso muito interessante, né? Apesar que quando eu entrei na faculdade, eu estava para 2 cursos, para sistemas de informação, que eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu mexia com o computador, eu queria isso, e tinha contabilidade também, que era a mesma do meu pai, então eu via ele, mexia com números, mexia com exatas, eu falei, se eu não conseguir a computação, eu consigo mexer com exatas, mas graças a Deus eu consegui passar em sistemas de informação. E aí eu entrei bem sem saber o que eu ia fazer, ainda o que eu ia aprender, não sabia, mas eu me encontrei nessa área, porque desde o começo, todas as partes de lógica, de algoritmos, de dados, tudo isso sempre me encheu os olhos, desde quando eu comecei a faculdade. E aí eu falei, é isso aqui que eu quero seguir mesmo. Acertei. Mas é isso. No começo foi bem tardio, mas foi certeira, ainda bem. Mas com 15 anos não foi tardio, não, tá ótimo. Foi muito cedo, inclusive. Não, é. É que para a época, assim, o pessoal já tinha um monte de gente já com computador. Eu comecei a mexer no computador, tinha uma escola perto de casa que ela liberava os computadores durante o fim de semana. Então, eu ia lá só mexer, só ver como é que funcionava. Eu não sabia nem como é que ligava o computador, que já estava ligado já, né? Aí, quando chegou o primeiro computador em casa, eu falei, como é que liga agora? Como é que funciona? Mas, mas é isso aí, eu acertei. Graças a Deus, deu certo na área. Vai, Cat, pode falar.
Não, você ia comentar que legal, né? Histórias diferentes, mas que chegaram aí no mesmo objetivo. No final, estamos todas aqui, né? Eu e a Carol, claro que não codando e nem, enfim, como que é, mas histórias muito diferentes que deram sucesso. E o que eu digo não só como mulher, né? Mas é claro que como mulher a gente enfrenta muitos desafios, levando em consideração que a área de tecnologia atualmente ela é dominada, né, por homens. Quais foram os maiores ou os principais desafios que vocês enfrentaram para chegar aqui? Sofreram muito preconceito? Já ouviram aquela de, isso daqui é para homem, ou deixa que teu colega faz? Nossa, já Compartilhem ouvi. com a gente. Já ouvi. Nossa, foi péssimo. Eu acho que foi um choque, assim, quando eu realmente comecei a entrar mesmo nessa área. A primeira coisa foi a situação financeira, né? Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais, buscar mais informação, não tinham muitas informações gratuitas. E meus pais, eles não eram da área, né? Meu pai e minha mãe, eles nunca mexeram em um computador. Então, assim, por mais que eles me incentivavam a mexer, a aprender, eles não tinham esse tipo de acesso. Então, eu não tinha uma pessoa próxima a mim que tinha essa informação para eu, né, absorver aquele conhecimento. Então, um pouquinho no começo que me afetou foi a questão financeira. Então, tinha muito, assim, muito conteúdo, digamos assim, da minha área, na minha cidade, né? Uma cidade até grande, mas nem sempre eu conseguia acessar. Então, foi um pouquinho complicado no começo. Mas quando, por exemplo, eu consegui passar no curso técnico da ETEC, que é gratuito, eu entrei na turma, tinha poucas meninas, né? Então, eu estava na época do ensino médio e a maioria ou ia para administração, né? As mulheres iam para administração, os homens iam para o técnico, sei lá, de mecatrônica, alguma coisa assim, e a da TI ficava aquele limbo, né? Tipo, quem vai ficar aqui nesse curso? Cheguei lá, tinha um monte de menino e pouquíssimas meninas, mas enfim. Mas até a época da faculdade, assim, no começo da faculdade, eu não tinha encontrado problemas por ser mulher, né? Até então, como eu falei, como eu tive um incentivo muito cedo, eu conheci a área muito cedo, então eu pude buscar sobre. Mas quando eu entrei na faculdade, tinham 40 pessoas, só eu e mais uma mulher, só. Aquilo, eu assustei, falei, gente, o que está acontecendo aqui? Cadê o povo, né? E aí foi que eu percebi que a realidade da área de TI é essa, poucas mulheres, e a gente tem aquela barreira de tentar ser ouvida na área, né? Que é um pouquinho chato. Principalmente na faculdade eu encontrei isso, por exemplo, em debates, tinha muita questão de, vamos fazer um trabalho, debater, discutir sobre, então, você tem que se impor mais do que os homens. Então, se uma pessoa fala um A, talvez você tenha que falar B, C e D para ser ouvida também. Então, quando eu era criança, adolescente até então, não tinha encontrado essa barreira por ser mulher, mas quando eu entrei na faculdade, que realmente eu estava na área de TI, tinham pessoas que já estavam trabalhando na área já, eu encontrei essa dificuldade, né? Então, na faculdade eu encontrei isso, quando eu comecei a estagiar também, eu comecei a estagiar no segundo mês de faculdade. Também no ambiente de trabalho eu percebi isso, que realmente tem essa barreira, e até então para mim, tipo, normal, eu gosto de fazer isso daqui, então vou fazer. Mas quando eu comecei a atuar na área de TI, eu senti que tem realmente essa barreira. E nem sempre é por querer, nem sempre as pessoas não vão te ouvir, porque você é mulher, não é assim. É, é intrínseco, não adianta, é cultural e nem sempre dá para culpar as pessoas por conta disso, mas dá para você ensinando aos poucos, né, também. Então, eu encontrei essa barreira assim só quando eu comecei a trabalhar mesmo na área e fazer a faculdade. E já tive algumas discussões por conta disso. Já, por exemplo, no trabalho, quando a gente teve um problema no setor, eu lembro que um gestor virou e falou assim: Nossa, mas nem com a minha mulher dentro de casa eu tenho esse tipo de problema, por que eu vou ter aqui? Sabe?
uma colocação desnecessária no momento totalmente inoportuno, sabe? Então, eu acho que aos poucos a gente vai encontrando. Para mim, o maior problema, assim, foi a questão de me impor, né? Então, ser ouvida é algo que incomoda bastante. Você ter que ficar o tempo todo se impondo, é cansativo. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu encontrei, assim, na área. Assim, que eu também já passei em relação a isso que você está falando sobre se impor. O problema é que quando a gente é mulher e a gente se impõe, a gente é chata, a gente tá de TPM, a gente não é bem resolvida. Nunca é porque a gente está querendo ser ouvida ou porque a gente tem um conhecimento técnico que talvez seja igual ou, né, comparado, assim, com dos homens. Mas, assim, sempre que a gente quer se impor, não é porque a gente entende do assunto. Muitas das vezes, assim, é porque a gente... E ainda usam isso, né? Ai, deve estar de TPM. Ai, não, mas é que, na verdade, a gente às vezes está cansada já de tantas vezes querer mesmo ser ouvida assim, e, né, a nossa opinião às vezes acaba passando. Já aproveitando que eu desnotei, eu acho que os meus desafios, assim, na área de tecnologia, eu comecei a perceber já um pouco antes da faculdade, quando eu entrei também na faculdade, era esse nível mesmo, assim, tipo, 42, sabe? Mas eu comecei a perceber isso já quando eu trabalhava na Lan House, que eu comecei a me interessar por jogos, que eu sempre era, tipo, era uma menina e 10 meninos que jogavam. E aí, se você, né, muitos dos jogos você não se identifica por foto, é o seu nickname e um avatar, né? Então, se você tem um nome feminino ali no seu nickname e você joga bem, você é um homem que está se passando por mulher para ganhar itens, por exemplo. E se você um player ali com nome de mulher e você joga mal, você já começa a receber mensagens do tipo, ah, vai lavar louça, o lugar de mulher é pilotando fogão. Então, tipo, eu sentia muito sobre isso, ainda não é na área de tecnologia mais carreira, mas já é na área de tecnologia. E eu acho que já me mostrava muito sobre os desafios que viriam pela frente, né? Então, na faculdade também teve essa questão de ser ouvida. E praticamente quando eu entrei, assim, entrei no mercado de trabalho, eu estava tentando entrar, que eu percebi mesmo como era diferente as entrevistas quando eram feitas com mulheres e com homens. Eu falo isso porque meu ex-namorado, na época, a gente se formou no mesmo curso, e sempre assim, quando a gente conseguia os dois fazer entrevista na mesma empresa, a gente fazia, e as entrevistas dele, com ele, era de uma forma, comigo era de outra forma, por exemplo. Jéssica, o que é padrão de projeto? Isso. Para que serve? E quando que você usa? Me dá um exemplo de padrão, me explica como que funciona. E aí, depois, debatendo ali sobre a nossa entrevista, eu vi que para ele a pergunta era só o que era e para que servia. Então, tipo assim, era a gente, como mulher, eu acho que a gente tem uma necessidade muito maior de provar que a gente é capaz de exercer uma função, né? Então, não basta você ter um conhecimento técnico. Ninguém sabe tudo quando vai entrar numa vaga de emprego, mas a gente tem a capacidade de pesquisar sobre, estudar mais, todas as pessoas, né? Independente de ser homem ou mulher. Mas eu vejo que para mulher também tem a questão de estereótipos. Você não pode ser uma mulher vaidosa e inteligente. Se você é vaidosa, você já não vai se dedicar tanto para os estudos. Isso é uma coisa ruim. Se você é mulher e é mãe, como que você vai dar conta de trabalhar em processos que às vezes você precisa fazer horas extras e ainda dar conta do seu filho, da sua casa? Então, tipo, eu acho que a gente tem que não provar só o nosso conhecimento técnico, mas também provar que a gente tem capacidade de ser várias coisas ao mesmo tempo e ainda dar conta do nosso trabalho. Enquanto que para o homem, só dele ser homem e ter conhecimento técnico, eu sinto que já é suficiente, sabe? Então, para mim, pelo menos, o maior desafio foi essa questão de ficar tendo que provar muito mais do que o suficiente que era exercer ali as atribuições, né? Nossa, gente, eu super me identifiquei muito com as falas anteriores. Enfim, acho que a primeira coisa, assim, que me vem à mente é que eu não uso nunca nickname feminino, nunca em jogos, assim. Eu sempre uso um nickname, assim, bem bizarro, que é realmente muito, muito difícil, assim, ser reconhecida nesse sentido. Em relação às minhas dificuldades, eu acho que
na época que eu fiz técnico, enfim, em casa teve toda aquela questão da insistência dos meus pais de não ir para as exatas, e eles falavam, não, você não tem cara, isso é coisa pra gente, isso é coisa para professor pardal, eles falavam, pra gente muito nerd. Meu pai nunca me identificou como nerd, o que eu acho muito engraçado, que assim, eu dava o check em todas as coisas de nerd, assim, das mais assim, é, genéricas, que nem estudar bastante e tal, até as mais específicas, sempre curti, sei lá, anime, sabe esse tipo de coisa? Meu pai nunca me via como um deles, basicamente, que é muito curioso. Então, desde casa, assim, teve muito incentivo para eu não ir, e uma vez que eu fui sair, mas agora não é mais assim. Mas eu acho que isso foi até o que foi menos pesado para mim, porque eu fiz técnico da mesma maneira, meus colegas do técnico tinha desigualdade, eram muito mais meninos, mas os meninos do técnico eram ok, assim, eu nunca tive problema lá. Teve a questão de que eu, de fato, eu passei na ETEC no técnico de eletrônica, na verdade, minha mãe não deixou fazer, porque eu era a única menina, e aí eu fui pro de informática depois, porque era mais equilibrado. Desculpa, teve essa questão, mas, enfim, durante o técnico foi muito tranquilo. Eu acho que a pior dificuldade, de longe, por incrível que pareça, não foi nem no mercado de trabalho, também foi ruim em alguns pontos, eu comento, mas o pior foi na faculdade, assim, eu fiz uma faculdade, eu comecei a fazer engenharia em 2012, e eu fiz escola politécnica aqui em São Paulo, e a Poli, na época, hoje em dia dizem que o clima é diferente, mas na época que eu fiz a Poli, a desigualdade era muito grande e tinha algumas coisas estruturais muito importantes. Por exemplo, no prédio da elétrica, não era todo andar que tinha banheiro feminino. Então, você, mulher, que queria ir no banheiro, você tinha que mudar de andar. Você tá tendo aula no primeiro andar, você tem que ir pro segundo térreo. É muito estranho, assim, o prédio não era pensado para ter mulheres. Assim, via de regra, os professores, assim, obviamente, todos os professores homens, em geral, acho que eu não tive. Ah, mentira, acho que eu tive uma professora, uma ou duas professoras mulheres, durante todo o período que eu fiquei na Poli, e ambas eram da matemática, então também teve essa questão de ir para matemática. E era um ambiente muito, muito hostil a mulheres, muito hostil. Na época que eu entrei, tinha músicas da Atlética que o intuito da música era exclusivamente ser terrível com mulheres, assim, era só falar o quanto as mulheres são os piores elementos do mundo, assim. Era muito chocante para mim. Então, para mim foi um choque de realidade entrar na faculdade, tanto pela quantidade de homens e quanto pelos homens não serem amigáveis quanto eram no técnico. Na faculdade eles não eram, de repente era tipo tudo hostilidade, e foi muito, muito difícil para mim isso. Tanto que eu mudei de faculdade, né? Aí eu fui para matemática e, curiosamente, minhas notas aumentaram, curiosamente, minha vida ficou melhor e também, curiosamente, a matemática é mais equilibrada. Tem mais mulheres na matemática do que tem na engenharia. Entre outras questões aí que a gente pode levantar como fator, é que enfim, a nota de corte da engenharia é muito maior do que a nota de corte da matemática, e tem todo um estudo que diz que, como a engenharia é melhor remunerada, isso atrai mais homens, os homens ficam na pilha e são incentivados a estudar isso, e as mulheres não são incentivadas, então acabam indo para cursos que a nota de corte seria menos pior. Isso acontece até mesmo em medicina, o que é interessante, que é uma carreira da saúde, e mesmo assim tem menos mulheres, porque as mulheres acabam sendo incentivadas, não vai dar certo, vai para enfermagem. Então, é terrível, é absolutamente, estruturalmente terrível. Assim, Pegando o teu comentário aqui, vocês já perceberam quando a gente vai agendar alguma consulta, ou quando tá falando, a gente fala, vamos no médico? No médico. Isso é natural, nós mesmos fazemos isso, né? Já pegando o teu comentário, desculpa te cortar, pode continuar. É verdade, a não ser que seja na nutricionista, né? A gente não fala, vou no nutricionista, raro. Então, as coisas são muito generificadas, de fato, e, enfim, engenheiro não é diferente, né? E, então, acho que minha maior dificuldade, assim, de longe foi na faculdade. E no mercado de trabalho, eu tive problemas, mas, sinceramente, eu acho incomparáveis aos problemas da faculdade, porque a faculdade, para mim, foram problemas imobilizantes, assim, foram coisas tão dolorosas, assim, que eu absolutamente não quis lidar, ou lidei muito mal na época. E no mercado de trabalho teve questões do tipo ver gerente falando que não queria contratar mulher
Me lembro de um caso, só tinha uma desenvolvedora na empresa inteira que eu trabalhava. Era uma mulher, não era eu, já era da área de dados. E aí ela indicou uma colega dela, uma amiga dela de faculdade, sei lá, para uma vaga de desenvolvimento. E o gerente falou para ela, não, olha, desculpa, eu não vou contratar sua amiga, eu nem vou entrevistar, porque tem uma questão, né? Aí ela vem para cá, vocês começam a brigar por conta de homem, isso vai acabar, assim, prejudicando a equipe, sabe? Então, infelizmente, não vou nem atrás, sabe? E, e o mais doido, esse cara, que era chefe dessa menina, ele me parecia tão obcecado com a presença dela lá, que chegou ao ponto de ele ficar sabendo que ele ia ser demitido, ele recebeu o aviso prévio, ele demitiu ela no mesmo dia, sem nenhum motivo, assim. Só minha última ação na empresa vai ser demitir essa menina. E a menina era, sei lá, uma pessoa super tímida, super na dela, não tinha nenhum motivo, assim, era evidentemente por conta disso. Tanto que quando ele saiu, contrataram ela de volta. Assim, é uma coisa assim, muito doida. Então, acontece. E nesse mesmo ambiente também teve uma ação afirmativa nessa empresa do Dia da Mulher. E aí colocaram algumas programadoras famosas ou pessoas da área de exatas famosas. Então tinha as astronautas, tinha a Ada Lovelace, enfim. E também vários homens faziam, meio debochavam dessas mulheres. Nossa, eu nunca ouvi falar dela, porque essa mulher é importante. Tipo, Ada Lovelace. Como assim? Por quê? Meu senhor, sabe? Então, enfim, acho que o mercado é hostil muitas vezes, às vezes por coisas mais, enfim, mais escondidas, às vezes por coisas assim bastante visíveis e bem na cara mesmo, como essas. Mas, sei lá, a faculdade, assim, eu diria que é um lugar que as mulheres às vezes precisam realmente aguentar 10 vezes mais para conseguir sair e ficar em paz, sabe? É realmente bem difícil. E o pior é que é a porta de entrada, né? Então, muitas desistem no Verdade. começo por conta disso, A né? Muda evasão é de maior, curso, super inclusive maior na minha evasão. turma, que só tinha eu e mais uma, a segunda, ela desistiu no segundo bimestre, entendeu? Então, assim, a gente encontra esses desafios no começo, já tem a dificuldade de ser apresentado à área, né? Você ser apresentado antes, pegar um gosto por aquilo. E aí, quando você começa a estudar, que tipo, faculdade não é uma coisa fácil, né? Então, faculdade em si já tem vários desafios. E aí, quando você encontra desafios além do que é esperado em relação a estudo, como é que você vai conseguir sustentar aquele período? Porque é muito tempo, né? Para você ficar aguentando todos os dias aquela. Tem pessoas que passam por humilhação grave, né, durante a faculdade, então não é justificável você ter esse ambiente na maioria dos cursos, né, da área de tecnologia ou qualquer outro curso, né? É uma porta de entrada, deveria ser a recepção para todos, né? Não um desafio maior para um do que para outro. É verdade. E aí eu acho que falta a Rafa, né, falar Sim. sobre os desafios. Sim, bom, ouvindo as histórias, tipo, eu nunca cheguei a enfrentar um desafio tão pesado assim, nada por eu ser mulher, assim, sabe? Eu já vi isso acontecendo, por exemplo, em entrevistas. Tinha uma empresa que eu participava das entrevistas de emprego para, tipo, perguntar, né, o que a pessoa sabia e a diferença entre homens e mulheres realmente acontecia, sabe? Me perguntava mais para um do que para outro. Às vezes nem chamava mulheres, não vou chamar ela é casada, daqui a pouco vai ter filho e aí a gente vai ter que ficar pagando para ela. E ela não vai trabalhar, sabe? Eu já ouvi isso e, querendo ou não, acho que a gente acaba levando isso pra gente também. Porque a gente fica com esse medo. Nossa, quando eu tiver um filho, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer mais mesmo eu fazendo meu trabalho, ninguém vai querer, porque e aí, quem que vai cuidar do seu filho? Entendeu? Não sou só eu, não é só uma pessoa, entendeu? Mas, assim, eu acho que hoje em dia está melhorando. Ainda não está bom, mas está melhorando a nossa área, essa discriminação, assim. Ela está melhorando, porque hoje em dia a gente já vê mais mulheres na área. Eu acho que, desculpa eu interromper, acho que o mercado está acordando, né? Acho que as equipes estão ficando conscientizadas, as recrutadoras e recrutadores estão se conscientizando, até porque o mundo de recrutamento tech eu vejo muitas mulheres,
né? Então, a gente também, querendo ou não, traz essa consciência para dentro das empresas, para dentro dos processos, né? E acho que as mulheres estão criando mais força, não sei se a palavra é força e coragem, mas estão tendo iniciativa melhor de se jogar e entrar na área. Sim. Eu acho que é porque, como vai aumentando a quantidade, né, de mulheres, a gente vai meio que se juntando, criando iniciativas para outras mulheres, para ver que a gente também pode trabalhar com tecnologia. Qual que é o problema da gente trabalhar com tecnologia, sabe? Mas realmente o que vocês falaram sobre a faculdade, que a porta de entrada já é difícil na faculdade. Tinha 4 mulheres numa sala de 50 homens na minha faculdade, e só 2 se formaram, eu e mais uma. Então, querendo ou não, a gente entra, já vê, já se assusta. Nossa, só tem homem aqui, o que vai acontecer? Aí você vai e as mulheres vão saindo e falar, acho que essa área não é para mim. Mas não, assim, é como uma área como outra qualquer, né? Mas é isso mesmo. Beleza. E aí a gente também queria entender, né? A gente falou que as mulheres estão cada vez mais entrando no mercado, né? Que esse cenário vem mudando. E aí, qual seria o conselho, a dica, né? Com base em tudo que vocês já viram e já passaram, para essas mulheres, meninas que estão querendo entrar na área, que estão perdidas e não sabem por onde começar. Às vezes acham que eu não sei codar, e a gente sabe que existem profissões dentro da tecnologia que não necessariamente a pessoa precisa codar, né? Então, o que é que vocês falariam para essas meninas e mulheres? Eu acho Nossa, que... difícil essa, hein? Não, imagina. Eu acho que primeiro teria que ter coragem, né? Para você se jogar na área, assim, e correr atrás dos desafios. Mas, como eu falei no começo, eu tive dificuldade em relação ao acesso à informação. Hoje em dia, a gente tem um mundo de informações, então, eu acho que buscar primeiro conteúdos gratuitos, você não precisa gastar milhões para você começar a aprender algo novo hoje em dia. Então, você buscar esse conteúdo gratuito, hoje tem muita coisa. Buscar comunidade de mulheres também na área, sim, sei lá, não precisa você, vou procurar uma comunidade só de programação, só de dados, vai em todas, entendeu? Entre todas as comunidades que você achar, conversa com as pessoas, troca experiência, entende quais foram os desafios das outras pessoas, mas entende também qual foi o sucesso delas, né? Não foca só no desafio, nos problemas, porque eu acho que é muito importante a gente ter um objetivo e enxergar, assim, a luz do fim do túnel, sabe? Não só ficar pensando, nossa, putz, vou chegar lá, vai ter um monte de homem me enchendo um saco. Não, cara, pensa que fala, putz, vou encontrar algo novo, vou aprender uma coisa nova, vou conseguir resolver problemas por conta, assim, por conta própria. Então, eu acho que não é válido, pelo menos para mim, na minha concepção, só focar nos problemas. Então, você pegar um conhecimento geral sobre a área, várias sub-áreas que a gente tem, ver o que você mais gosta e focar um objetivo, cara. Coloca um objetivo e segue ele que dá tudo certo. No final das contas, dá certo. Vai dar uma dor de cabeça às vezes? Vai, pode ser que sim. Mas acho que focar no objetivo, assim, na luz do fim do túnel é essencial. E uma coisa interessante, já para começar assim com uma notícia boa para as meninas que estão pensando em vir para a área, que esse é um mercado mega aquecido, paga bem em geral, assim, via de regra, que nem, enfim, a gente estava até conversando antes de começar, sobre a gente receber muita mensagem no LinkedIn, sempre tem muito oferecimento de vaga. Então, assim, o que eu diria de antemão é que às vezes é difícil, mas vale a pena e tem retorno, isso com certeza, certamente tem muito potencial de te dar muita independência financeira. Então, eu acho que essa é a notícia boa número 1. E, com certeza, eu acho que o que me fez insistir na área, além de, enfim, eu tenho interesse, eu já curti, etc., mas foi comunidade de mulheres. Eu não tô, sinceramente, eu acho que eu não teria conseguido ficar tanto tempo na faculdade de engenharia. Eu demorei um pouco para ir para matemática, porque eu conheci outras mulheres, a gente percentualmente não éramos muitas, mas existia uma comunidade de mulher muito importante na faculdade.
Então, essa coisa de você ter alguma colega que consiga te ajudar, ou mesmo que ela não consiga te ajudar especificamente no seu problema, ela pode te ouvir, ela sabe outros problemas que pessoas como nós da área passam. Então, cara, a comunidade, assim, eu diria que é essencial, assim. Conhecer também outras mulheres da área que você possa, de repente, se identificar, isso ajuda muito. Você vê pessoas que te representam mesmo na área. Eu até vou, assim, já citar alguns nomes aqui, porque eu acho que vale muito a pena. Não sei se as meninas, as outras mulheres aqui que estão comigo querem citar também, mas eu diria da Nina da Hora, que é enfim, uma mulher super incrível da computação, e ver a trajetória dela, ver o quão ela é incrível na área. A Camila Schutte, que é também uma programadora também do IME, no mesmo lugar que eu fiz faculdade. Enfim, uma mulher também incrível, com uma carreira excelente. Tem muitas mulheres muito boas, então ver essas pessoas e se espelhar nelas mesmo e ficar bem próxima das suas colegas de profissão, colegas de área, que muitas vezes é quem vai te dar a força para continuar. E aí também último ponto, ainda em comunidade, eu sugeriria fortemente que vocês que estão interessadas conheçam lugares, por exemplo, algumas comunidades como a PyLadies. PyLadies tem em vários países, não tem só no Brasil. Então, mulheres que programam em Python, mas assim, não é só isso, nunca é só isso. Tem comunidade de mulheres de inteligência artificial, tem a AI Girls no Brasil, certamente tem coisas semelhantes em outros países, tem Womakers Code, tem programaria no Brasil, enfim, comunidade não falta, assim, eu super colocaria no Google e procuraria várias e estaria em o máximo possível como eu estou. Estou anotando aqui. Bom, eu diria que as mulheres que estão chegando na área, né, a primeira coisa que elas precisam fazer é aproveitar tudo que as mulheres que já passaram pela área conquistaram até aqui, né? Se hoje a gente está aqui fazendo essa reunião, se a gente está podendo falar sobre a nossa história, foi porque outras mulheres que provavelmente estavam numa porcentagem menor ainda que a gente tiveram voz, tiveram garra, né, de entrar mesmo assim, encarar o desafio de ser mulher na área e desbravaram para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre isso, né? Então, aproveitar esse momento, que é difícil, mas ainda bem já está sendo menos difícil que antes, né? Principalmente porque a gente tem comunidades, antes a gente não tinha isso, a gente não tinha nem isso. Então, hoje, além de ter mais oportunidades, a gente também tem mais pessoas com quem contar, né? Que eu acho que isso daí também já dá uma força para a gente se ajudar, não digo comprar ideias e brigas uma da outra, mas lutar mesmo pelo nosso lugar juntas, né? Também diria para que se o que elas querem fazer realmente for o que elas amam, para não focarem em comentários maldosos vindo de homens, porque no final das contas é você e você mesmo, né? Então, assim, se uma pessoa faz uma crítica em relação ao seu trabalho, não absorva essa crítica, sabe? Eu sei que cada pessoa tem uma forma de lidar, né? E eu acho que muito do que a gente é na nossa vida pessoal reflete a nossa vida profissional. Então, se você na sua vida pessoal é aquele tipo de pessoa que você usa uma crítica e usa ela como combustível para evoluir como pessoa, use a mesma tática, assim, para evoluir como profissional, né? Então, se alguém diz que o seu trabalho não é suficiente, não entenda que aquilo não é suficiente para sempre, talvez não seja suficiente agora. E também não se preocupar de provar para outra pessoa que sim é suficiente, não prove para você. Foque no seu trabalho, continue estudando. Eu, né, no começo, meu trabalho não foi assim muito fácil, eu era a única desenvolvedora e eu sentia que todo o tempo assim, eu estava sendo testada mesmo, não para saber se eu conseguia evoluir, mas para saber o dia que eu ia desistir, sabe? E eu poderia ter desistido, né? Mas eu fui bastante resiliente, acho que essa palavra também cabe muito bem aqui. Então, você ser resiliente, hoje foi um dia difícil, amanhã é outro dia, você vai para o seu trabalho do mesmo jeito, você teve alguma dificuldade e estuda, no outro dia você vai chegar já sendo uma pessoa melhor e focar mesmo no que você quer ser. O que eu quero ser daqui 5 anos como profissional, daqui 10 anos como profissional. Eu quero ser referência na minha área, quero ser gestora. Não sei, então foca nesse seu objetivo, né? Faz o que você tem que fazer do seu lado, na sua parte, e segue seu caminho. Se aquele lugar que você está não estiver te respeitando como profissional,
da área, provavelmente um outro lugar vai te abordar. A gente falou que já que a gente está sendo bem abordado no LinkedIn, então provavelmente vai ter algum lugar que você vai se encaixar e vai se sentir feliz fazendo o que você gosta e ao lado de pessoas que gostam também do seu trabalho. Então é isso. Bom, da minha parte, eu concordo com todas. E só acrescentaria para não desistir, nos primeiros sustos que a gente leva de diferença e achar que, tipo, que a gente não é capaz, que a gente é capaz sim. E sempre dar o nosso melhor, não pelos outros, mas por nós mesmos, sabe? Dar o nosso melhor para a gente se sentir bem com a gente mesmo. E é isso. É isso. Eu tenho uma dica bônus. Tem uma Manda, dica manda. bônus não só para as mulheres, mas para os homens também, de incentivarem, né? Não precisa criar mais um obstáculo, né? Então, se você vê uma atitude ruim enquanto você está trabalhando ou você está estudando com outra mulher ou com qualquer outra pessoa, eu acho que é válido você barrar esse tipo de comentário também. Tipo, vira pro amigo que tá fazendo uma piadinha idiota e fala, putz, cara, que nada a ver isso aí, nossa, pelo amor, sabe? Tão Dá uma tiradinha. ultrapassado, né? Nossa, vira pra ele e fala, putz, ó, passado, hein, ó, já deu isso aí, sabe? Porque realmente, por exemplo, eu só aqui na conversa, né? Todas aqui começaram porque tiveram algum tipo de incentivo externo, seja, né, família ou amigos que fazem parte não só de trabalha na área, mas que te apresentou um computador, sabe? Então, você ter esse incentivo é muito importante, né? E a partir desse incentivo que as mulheres vão conseguir evoluir esse desejo de continuar na área, sabe? Então, uma dica bônus aí também é incentivar, sabe? Seja quem for, seja sua filha, seu filho, incentive a entrar na área, incentive a fazer o que a pessoa gosta de fazer, entendeu? Eu também tenho uma dica bônus, que é uma coisa que eu acho que certamente teria me ajudado se eu soubesse antes, que é ninguém sabe tudo, nem quem banca que sabe tudo. Sabe as pessoas que super bancam, também os caras que super bancam, que são super foda, ninguém sabe. A real é que o Stack Overflow tá aí para todo mundo, a galera consulta mesmo, e enfim, eu consulto todo dia, mais de uma vez. Então, não pense que você é insuficiente ou que você manda mal, enfim, por nada, assim, porque a real é que a gente está sempre estudando. Mesmo gente que está há muito tempo na área, está há 10 anos na área, isso de jeito nenhum te impede a sempre ficar procurando. Vão surgir desafios, porque isso, inclusive, é uma das coisas mais legais da computação, que os desafios são diferentes sempre. Então, vai ter algum desafio muito específico, muito diferente, que você não vai saber resolver, e você vai ter que consultar outras Quando você pessoas, tá vai ter que ali procurar. perto de se tornar um sênior, aparece alguma tecnologia nova, alguma evolução da mesma tecnologia, e você volta Estudo para... constante. Sim, estudo Exatamente. constante. É Então, por isso tipo, todo mundo é suficiente. hoje até as soft skills estão sendo até mais valorizadas do que a parte técnica, né? Porque as pessoas querem descobrir, tudo bem, você chegou, não sabe tal coisa, mas como é a Jéssica diante de um desafio? Ela é uma pessoa que ela sabe buscar, né? Eu vejo que essas coisas estão sendo mais até valorizadas. Então, se você é uma pessoa curiosa, gosta de estar sempre estudando, não é porque você não sabe uma tecnologia que está em alta que você não vai ter o seu lugar, mas se você sabe pesquisar e tem vontade de aprender, isso daí é muito valioso também. Sim. Meninas, eu amei o nosso bate-papo. Eu realmente adorei. Eu espero que tenhamos mais. Foi muito bom ouvir a história de cada uma de vocês. Eu sei que vocês falaram um pouquinho e tem muito mais para acrescentar para a gente. Antes de finalizar, a gente queria tirar uma foto, botar um print, só para a gente compartilhar, se todo mundo estiver de acordo. Claro. Ok? Carol, é com você. Ok. Um beijinho no coração de vocês. Continuem arrasando e mostrando aí para todo mundo que a gente consegue chegar lá, onde a gente quiser. Show, meninas. Muito obrigada pelo papo. A gente vai se vendo, vai trocando figurinhas também. Qualquer dúvida, quando eu tiver, vou chamar vocês. Né? E é isso, sucesso para nós.
Obrigada, pessoal. Muito Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tchau, tchau. Beijinho.